Awe biba balançata seguir informar e conscientizar arroba e peligar de coronavírus. Nós lo papi com o Dr. Genzer de SVB e psicólogo Judelka Briceño riba e seguridade para trabalhador e na saúde. O governo está fazendo seu máximo esforço para prevenir que o coronavírus não plama de nossa comunidade. Fora de ser a fronteira, está exigir de cada departamento e negócio para executar um plano de prevenção. SVB está uma instância que seguro por correr risco de ser afetado com o coronavírus. Dr. Genzer te explica o que o SVB atoma como precaução. Bom, de parte do SVB, para dentro de nossa oficina, nós percurar para medida de higiene aumentar, mais que o normal. Aqui está com o personal de raça limpo, está percurar para o mão de porta agora se limpo com mais frequência, o lugar está limpo constantemente. Nós está pedindo para todo colega que não mesmo está aqui não, que por trás fora de casa para fazer isso aqui. O grupo que está aqui, o grupo de risco também está agora pedir para não apresentar no trabalho, para se não cuidar não, para cuidar do colega não. Também nós pedimos para pacientes terem conta que nós estamos atendendo a qualquer momento máximo de 50 pessoas de nossa oficina, de nossa worksal, seguindo a guia de WHO atual. A área de trabalho está agora se limpa com mais frequência, e lecionar telefone, manga de porta, banho e cozinha, tudo agora desinfectar regularmente, em sala de espera, nós em diferentes pontos que usa a hand sanitizer, então agora llena constantemente para assim tudo que chega por usar e por desinfectar na mão. Flor e estulan também agora assim limpo com maior frequência para assim ajuda a proteger colegas e também estão com o uso de serviço de SVB. Judelka Briceño te explica de parte do setor público de plano de prevenção para cada trabalhador público e não departamento. Desde que anunciado a pandemia e quando nós temos o primeiro caso na Aruba, o governo ha instituído a pedir para todos que estão trabalhando no setor público para nós abrir richtlijnen para mais bem para trabalhar na casa. Lo mais que possível, naturalmente tem funciona como não pode exercer na casa, também a focus para mandar grupo mais vulnerável, para não também trabalhar seja vanuit huis of não bij casa, estão que malo cabo, dus que tem sintoma na maneira de gripe, of dat malo, não também preferivelmente que da casa. Naturalmente, tem certo sector de maneira onde direct volksgezondheid zie, que todos os empregados hebben high alert. Dus nós não por trás, não por bij casa, mas nós está eigenlijk is dan que mestre coordenar e facilitar a parte de cuidado em geral. Normalmente, todo dia SVB recebe ziekmeldingen, pero agora com o coronavírus, está com mestre bem cambio de procedura para evitar aglomeração de gente malo na SVB. Normalmente, as ziekmeldingen está assim via webportal of via telefone, of via mail digital. Actualmente, se botar uma pessoa que apresenta sintomas de gripe ou de coronavírus, agora pedir para meldar-se via telefone, telefonicamente. Se uma pessoa apresenta sintomas de quentura, 38 graus ou mais, se uma pessoa tem também tos, of problema para a roceia junto com a quentura e está coberta de último 2 semanas ou de último 2 semanas está em contato com uma pessoa que está positivo na coronavírus e agora não também na forma de costume que a SVB está oferecendo via e-mail, telefone ou webportal e agora tem que fazer a ziekmelding via telefone. Tem número específico para chamar e não lo chama agora e SVB lhe dá uma instrução para seguir para como nós está handling o caso. Sim, em caso de ziekmelding, é a mesma procedura que o SVB. Então, naturalmente, se você comply com os sintomas de botin tos seco,
quentura, e of botanista, e bo abini, botinhos 4 dias que bo abini de afo, of abini contato com gente, com abini de afo, of gente que tá positivo que teste para o coronavírus, você se chama a linha 280101, pero a procedura que nós estamos na SB também custa que você chama e você bisa bloqueio sang e você melzik, então você wara aqui que tá, o que o doutor tá explicando para você depois. SVB está urge para o donador de trabalho actuar responsável para a segurança do trabalhador. Nós pedimos para o dono de trabalho para ter conta com o estado de saúde de werknemers. Se a pessoa é uma pessoa de idade mais alta, arriba de 60 anos, se a pessoa apresenta alguma outra maleza, para ter conta com isso aqui. A pessoa melhor que da casa se apresenta alguma maleza crônica, alguma maleza que é mais propenso para o vírus. Nós pedimos também para o dono de trabalho ter conta com a limpeza e higiene do trabalho, para ter o lugar limpo, o lugar em que tem contato frequentemente com o cliente, assim constante limpo e desinfectando, oferecer ao trabalhador hand sanitizers, zorg para banho, equipar com sabão para lavar a mão, papel para secar a mão também, permitir ao trabalhador lançar para banho com mais frequência para lavar sua mão e recordar ao trabalhador se acaso não está isso aqui para fazer ele. E obviamente não mexer com a cara, não mexer com o nariz, não mexer com a boca e manter a higiene mais alta que possível. Fora isso, você traz comida também, não? A SVB manda para todo dono de trabalho e-mail com recomendação e nós pedimos para, por favor, seguir isso aqui mais que possível. Por exemplo, se temos que fazer reunião no trabalho, para evitar reunião com o colega, se por fazer teleconference, fazer isso aqui, trabalhar mais por via e-mail, telefone, à distância, para evitar que compartilhe parte do vírus. Pedir gente também na trabalho para quedar 2 metros leu fora de outro, para evitar que pega outro se acaso você tem algum contágio. Isso aqui está caindo também em beleid de higiene. Nós pedimos também para cortar lavar a mão frequentemente e constante e de maneira correta, 20 segundos por lo menos, cortar e joias também para aguentar o vírus. Nós queremos pedir também para, por favor, ventilar a área de trabalho que está aqui por, abrir ventana, abrir porta para permitir ar fresco passar. Isso aqui por lo menos 2 vezes por dia para ajudar com a circulação para dentro. Também pedimos para borrar na casa. Viajamento para trabalho ou qualquer tipo de viajamento, se não está necessário, please, não faça isso aqui. Nós queremos pedir também para hora de sair fora de trabalho, para, please, que da mínimo possível de caia, vai para casa, que da casa, se você por regra com o trabalho, para por trabalhar fora de casa mesmo, faça isso aqui. Se não por, tenha conta que toda medida não que nós mencionamos. O governo de Subanda não quer correr nenhum risco e está urge para toda gente manter a mesma regra e ordem. Siga a informação do governo para quedar na altura do último desenvolvimento. Também visita o website www.arubacovid19.org. Entrante, já sabe, dia 21 de março, nós não podemos permitir nenhum passageiro mais para dentro de Aruba. Pois, já acaba, esse não residente não pode dentro de Aruba, entrante já sabe, e residente, não cidadão não que está no exterior, tampouco. O motivo disso aqui está, que cada pessoa que vem a Aruba de exterior, está carga com o risco de 3 vírus. Se nós estamos por combater o inflamamento de vírus, se nós estamos por conter, então nós não podemos agora que cada viagem de mais gente bem e sigue bem. Para o período de 21 de março até 31 de março, em todo caso 31, nós não vamos permitir nenhum inbound passenger mais. O número de assistência que eu guardo do nadador de ATA para ajudar esse que está pegado no exterior, está sigue funcionar para esse que está na situação aqui por tomar contato e para assim nos mira, se não ser qualquer assistência que para fazer. Pero já sabe, não pode ter nenhum passageiro mais está bem. Portanto, em avião também, para andar bem baixinho, para não buscar turista que está pegado aqui e ir para back of residente de outro país. Pois,
Amanhã, é o último viaje, é o último dia com nosso próprio residente por dentro do país Aruba. Depois de sair, nos mester será essa aqui também para evitar importação de mais risco de vírus. Vão seguir toda a instrução que eu vou dar e, por favor, não sale se você não mester da ribacaia. Para hora que não, pois, me repetir, entrante já sabra, tem toque de queda na Aruba, de 9 da noite, de 6 horas da manhã, e entrante já sabra, nenhum passageiro mais agora permitido para dentro do nosso país, nem tampouco residente no nosso país. A medida que lo conta até o 31 de março, em todo caso, na caminha nós vamos evaluar e mira se se prolongar essa aqui mais. Coronavírus não está perdona e mundialmente já a causa vida de muitos cidadãos. Laga nós na Aruba manter precaução e seguir o plano de prevenção e assim nós está salva a vida de nós cidadãos. Nossa vida está valioso. Cuide.